amado cliente para falar, você vai ter que procurar aquele termo antigão, né? Procura teus direitos aí, né? Certo. Que a gente sabe também que não é muito assim. Eu estou bem lembrado aqui, em uma outra época. O Procon aqui, ele tem um tempo já, ô Cleverson? O Procon aqui deve ter, acredito eu, que em torno de uns 6 meses. Ah, tá. Então, nessa época não tinha o Procon aqui. Eu lembro que foi um creme desses cremes de antissinais, certo? Esses cremes de antissinais. E ele tinha um valor alto. E segundo a consumidora, ela falou assim, eu comprei um e veio outro. E já fazia alguns dias eu não conseguia fazer a devolução junto à distribuidora, porque aquilo foi uma encomenda que eu fiz para ela, entendeu? Ou seja, eu pedi para ela. E passou de 72 horas, eu não tenho mais como fazer devolução de produto algum, né? E como ela já tinha aberto, falou assim, você só tem uma coisa a fazer, você ligar no 0800 dessa empresa para ver o que eles podem fazer para você, porque se a embalagem é um produto e o conteúdo é outro, aí, como diz, eu sou lojista, né? Eu só dispersei o produto aí para você. Aí parece que o 0800 não me lembro bem, parece que não ocorreu nada. Aí ela falou assim, então eu vou ter que ir no Procon. Mas eu lembro que essa época aqui em Campos Gerais não tinha o Procon, entendeu? O Procon, ele é um órgão de proteção ao consumidor, né? Ele tem o caráter mediador, né? Ele não faz a coisa julgada, ele não tem a condição de obrigar, seja o consumidor ou o fornecedor, a fazer determinado tipo de coisa, né? Não tem como obrigar nada. O Procon aqui em Campos Gerais, ele funciona na rua Luiz Marques Rabelo, descendo ali a 25 de dezembro, na rua de cima da Cicobi ali. A doutora Stephanie faz um trabalho muito brilhante lá. O Procon funciona da seguinte forma: o consumidor leva a conhecimento do Procon a situação, é aberto um chamado, a empresa é notificada a trazer uma defesa, a trazer uma justificativa para aquele fato, e em cima disso o Procon ele emite o parecer dele. Esse parecer, se resolver a situação, legal. Se não resolveu, em cima desse parecer, o consumidor pode estar procurando um advogado de sua confiança, e está movendo uma ação caso o problema não tenha sido resolvido. Normalmente a gente conhece alguns empresários, não digo que conheço todos, mas os que eu conheço, mas normalmente essas questões são bem resolvidas ali no balcão, né, Antônio? Em sua maioria os empresários têm essa flexibilidade, né? Sim. Justamente para continuar amável com o cliente, né? E tentar resolver o problema dele também. Porque também eu vejo também, nem para o cliente é saudável, porque aí depois demanda um tempo de processo, demanda um tempo de juízo, depois até que venha... Depois fica parecendo assim que, ai meu Deus, fiquei excluído, né? E eu tenho visto aqui no comércio, vários empresários, pelo menos os que eu conheço, têm uma postura bem equilibrada nessas questões. Não sei sua experiência, Cleverson. Eu costumo falar muito no escritório, quando chega o cliente reclamando de determinado empresário, determinada loja, costumo sempre falar que eu acho que o diálogo, independente do Procon ou não, o diálogo é sempre a melhor solução. Então a gente consegue resolver muita situação, muito problema, através de um telefonema. A gente liga para o empresário, fulano está aqui, sobre tal problema, tem como você vir aqui para a gente conversar? E, sim, 99,9% das vezes a gente consegue resolver a situação até sem mesmo a mediação do Procon aí. O advogado acaba funcionando como um mediador também. Também, né? Esse profissional de valor aí no mercado. Queridos, nós estamos falando aqui do cliente, do consumidor, cliente-consumidor, usuário final, fornecedor. E aqui, num dos links que nós consultamos, depois se o amigo quiser acionar, eu acionei lá Procon no Google e saiu algumas listas das empresas que mais apresentam, ou dos setores, melhor. Os setores que apresentam o maior número de informações ou que sempre tem algum problema com reclamações. No ranking deles, número de telefone, que tentou efetuar contato e não atendeu. O Antônio já deu até um exemplo aqui. Aliás, corrigindo, quando você vai
não deu para dialogar com o advogado, não deu para dialogar com a empresa, e aí eu tenho que ir no PROCON. Aí tem uma série de requisitos. Tem que ter o cupom fiscal, tem que ter o número de telefone, se foi call center, tem que anotar os protocolos de atendimento, para aí sim ajuizar ou demandar alguma coisa. Porque se a compra não foi feita com nota fiscal, não tem amparo legal ou tem? Fica complicado porque sempre que a gente vai mover uma ação ou até mesmo procurando o PROCON, você tem que ter um meio de prova, né? E o cupom fiscal é um meio de prova que você adquiriu aquele bem ou serviço. Então, diante da ausência desse cupom fiscal, fica um pouco complicado nesse quesito. O que eu costumo orientar sempre os clientes? Independente de onde comprar, pedir sempre ou o cupom fiscal ou se o fornecedor se recusar a fornecer até aquela nota de balcão, né? Aquela nota simples que a gráfica faz, feita a caneta. Sempre que ligar em call center, anotar protocolo, se possível até gravar a ligação, posteriormente ligar, porque é válido lembrar que é um direito do consumidor aquela gravação, né? Ele pode ter acesso àquela gravação, basta ligar lá com o número de protocolo e requisitar que a empresa de call center ela é obrigada a fornecer cópia daquela gravação para estar resguardados, para estar com os seus direitos resguardados. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa que venha lesar o consumidor, ele ter como reparar esse prejuízo, né? Esse ilícito causado ao fornecimento de produtos e serviços. Aí eu vou levantar a bola para o Antônio aqui, porque aí no curso de administração, então, nesse quesito, cabe muito bem o treinamento com os funcionários, para que o funcionário não fale aquilo que é indevido e não deixe de falar aquilo que é devido, para que aconteça a venda e o consumidor possa fazer bom uso daquilo que está comprando. Sim, como é que faz isso, Antônio? Interessante. Isso é bem interessante. Lá no meu segmento, isso é interessante. Especialmente. Por quê? Vou dar um exemplo. Um medicamento antidepressivo. Ele é só vendido através de receita médica, certo? E a pessoa não vai todo mês no médico para pegar a receita. O médico passa 60 comprimidos, 90 comprimidos. Então ele vai comprar 1, 2, 3 caixinhas. A gente tem um bilhetinho que a gente coloca anexo às 3 caixinhas. Esse produto não pode ser, não tem devolução. Eu tenho a lei lá que eu não me lembro agora. Para ficar mais fácil. Seria mais fácil o senhor estar levando uma caixa para se identificar com o produto, porque se o senhor levar as 3, eu não tenho condição. Se o senhor levar as 3 e ela não dá certo para o senhor, eu não tenho condição de fazer devolução desse produto, porque esse produto ele não é baixado na farmácia, ele é bem monitorado pela Anvisa, que cuida desses medicamentos controlados. Aí o pessoal do balcão já está bem, assim, já estão bem samurai nesse requisito aí, entendeu? Então tem que orientar os funcionários. Tem que orientar os funcionários para que o consumidor final ele fique ciente de tudo aquilo que está acontecendo. E faça bom uso daquilo que ele está levando para casa. Exatamente. Especialmente medicamentos. Isso, né? Não tem jeito de fazer amostra grátis de medicamento no balcão de farmácia. O que cura a doença é o medicamento na dose certa. Exato. Bom, aí agora passando um pouquinho mais para a questão dos top 10, né? Dos top 10, os setores que apresentam, agora sim, os setores que apresentam maior número de incidência de reclamações ou de insatisfações por parte dos seus consumidores finais. O rankingzinho traz aqui telefonia celular, telefonia fixa, TV por assinatura, bancos comerciais, aparelho celular, energia elétrica, financeiras, móveis, internet, na questão de serviços, cartão de crédito e telefone celular. Tá correto? Tá parecendo muito isso mesmo no seu escritório, Cleberson? Isso aí eu acho que melhor do que a gente, a própria população pode elencar isso aí, né? O reflexo disso aí hoje é o nosso amigo Delcio aí, né? Recebeu um celular hoje, o celular já chegou com defeito, né? Puxa. E telefonia, todo mundo tem problema com plano de celular, né? Qual que tá terminado o plano, agora essas redes móveis aí também, né? Consome muita internet e banco também, né? Eu acho que tá dentro dos parâmetros aí, sim. Esse top team levantado aí pelo professor Ademir. Antônio, na farmácia ou nessa vida
lá também vocês não têm só medicamentos, vocês vendem também perfumaria. Medicamentos e correlatos. E correlatos, né? E eu comprei um shampoo lá de você, levei para casa, usei, eu tenho um pouquinho mais de cabelo que você, quem acompanha no vídeo. Bem mais cabelo aí. E aí já usei o shampoo e voltei lá para devolver para você, para trocar, porque eu não gostei do cheirinho do shampoo. Como é que funciona isso? Eu tenho duas respostas para essa pergunta sua. Eu vou te dar uma primeira resposta que aconteceu outro dia e foi muito interessante. Que tem as coisas interessantes e tem as muito interessantes. Essa foi muito interessante. A pessoa adquiriu um shampoo e ela não voltou com o cupom fiscal, mas a gente tem como, o sistema tem como você ir lá e até 3, 4 dias você consegue buscar a venda, entendeu? Eu busquei a venda, realmente a venda do produto existiu. E esse produto ficou em cima do balcão um pouquinho, enquanto a gente estava conversando. E o que aconteceu? Infelizmente, o consumidor usou o produto. Tá entendendo? Ele usou o produto. E aquele conteúdo do uso dele lá do dia, 1 dia, 2 dias, não sei, ele completou com água. Malandrinho. Isso. E o que aconteceu? O produto não ficou homogêneo, ele ficou heterogêneo. Com a parte de produto e uma parte bem nítida. Aí teve uma pessoa da nossa equipe que ela falou assim, não, pôs água aqui, olha ali, ó, tá nítido demais. Aí a gente foi falar com o consumidor assim, em off e tal, e ele falou, então deve ter sido outra pessoa, porque eu não lembrei, não usei e tal, e por aí assim foi. Agora, se a pessoa adquire um shampoo, um condicionador, qualquer outra coisa, se for as embalagens que vem lacrado, é fantástico. É fantástico, né? Mas se não for as embalagens não vem lacrado, você tem que averiguar qualquer produto. Porque eu já peguei devolução de medicamento faltando com a blister, já tinha tomado comprimido. E eu vi 2 dias depois. Como é que faz? Não tem jeito. Aí a gente tem aquele consentimento de fazer a devolução.